Olá, participantes de semanas, voluntários e todos vocês que estão aqui nos acompanhando, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos seguindo aqui com as nossas reflexões, nossos comentários, baseados no devocional Um Dia de Cada Vez, da editora Spire, editado pela editora Spire da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que nós, enquanto pais, paróquia anglicana, Espírito Santo, nossa igreja anglicana no Brasil, aqui na região metropolitana do Recife, mas já no bairro de Piedade, já no município de Jaboatão, nós temos nos servido, nos utilizado desse devocional como ferramenta do nosso programa 30 Semanas. Estamos ofertando isso a todos vocês através desses vídeos, que você pode compartilhar, e eu peço que você faça isso agora, dê um clique no like, compartilhe com muita gente, nos siga aqui no YouTube, nos siga também no Instagram. Aproveite todo o conteúdo que nós temos gerado, assista a nossa palestra às quartas-feiras, toda quarta-feira, às 20 horas, você tem uma palestra que pode ir presencialmente, pode assistir pelo YouTube online, ao vivo ou gravado, da forma que você preferir, e vá se preparando. Para você que ainda não participa do programa, para o ano que vem, você estar de frente, com o Senhor, enfrentando seus próprios desafios e passando por um processo maior de transformação na sua vida emocional. Pois bem, vamos seguir aqui no nossa semana 26, nós estamos aqui continuando a reparar, hoje com mais um tema no dia 4, hoje é o dia 4 da semana 26, e hoje o tema é Busque Encorajamento. Temos aqui uma passagem em Hebreus, capítulo 10, verso 24, que diz assim: E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às obras. Veja, o autor de Hebreus, nesse capítulo aqui, se a gente observar, ele vem porque você deve estar pensando aí, buscar encorajamento, sim, uns nos outros, baseado em quê? Eu quero sempre lembrar que toda a nossa vida de uns aos outros primeiro, porque é ao Senhor. Então, se você observar e fizer uma leitura mais atenta desse capítulo, você vai ver que na primeira metade do capítulo ele vem falando de um sacrifício definitivo, não é? Ele vem falando de como era a antiga aliança, dos sacrifícios que tinham que ser feitos repetidamente pelo sacerdote, uma vez ao ano, pelo derramar do sangue para a purificação dos pecados de todos, e que agora um sacerdote estabelece esse sacrifício. Antes o sacrifício era necessário, mas não suficiente. E agora vem um sacerdote que estabelece um sacrifício que é necessário, mas suficiente de uma vez por todas, e nós não precisamos estar agora mais sacrificando de forma repetidamente. Nós agora tivemos esse sacrifício, nossos pecados foram perdoados, e agora nós nos colocamos diante desse sacerdote que é o Senhor Jesus. E em seguida nós vemos aqui, se a gente ler o verso 23, ele diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, aquele que prometeu, o Senhor prometeu esse sacrifício, esse perdão de uma vez por todas. E o verso 24 que nós lemos diz, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às obras. Então, ao Senhor, isso aqui está ligado com os dois grandes mandamentos. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Essa é a primeira parte. E depois, ele vem tratando de amar uns aos outros. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às obras. E no verso 25, ele diz, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então veja, o que é que a gente percebe aqui? O que a gente percebe aqui é que nós fomos criados para viver juntos. Nós não fomos criados para viver em isolamento, isolados, em solidão. Nós precisamos sim ter nosso momento de solitude. Solitude sim, mas solidão não. Então nós precisamos estar juntos, vivendo uns aos outros, em comunidade. Sabe por quê? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E muitas vezes a gente acha que pela caminhada que a gente já teve, pelo estágio que a gente já chegou, a gente acha que não precisamos.
Talvez essa altura do programa seja um desafio, porque você já deve estar pensando assim, poxa, eu já vi muita coisa, já aprendi muita coisa, eu já entendi muita coisa, eu não preciso de ninguém. Mentira do inimigo que está colocando na sua cabeça para que estrague o processo que está passando na sua vida hoje. Então eu preciso entender os conceitos, né, os princípios de mutualidade. Acabamos de falar, o Senhor nos criou para viver assim, na mutualidade, em meio uns aos outros, em meio à diversidade, para que a gente aprenda uns com os outros. Nós fomos criados para viver compartilhando as nossas experiências com os outros, ajudando e recebendo ajuda. Essa é a nossa vida, é assim que o Senhor nos criou. Senão ele tinha feito de forma diferente. Então precisamos sair de uma superficialidade, de viver apenas querendo, né, nos isolarmos como se fosse, sabe, o isolamento fosse resolver o nosso problema. Não, eu não quero conviver com as pessoas porque quando eu convivo eu tenho problemas, eu tenho situações. Mas isso não vai resolver problema porque vai criar outra situação. Então eu preciso conviver, eu preciso, né? Lembra da lixa que eu falei? Enquanto nós, né, somos lixas, né, temos lá os poros grossos, enquanto nós vamos convivendo, nós vamos nos afinando, né, e vamos aprendendo a conviver e tratando as nossas coisas. Então é assim que nós precisamos viver. E procurar ajuda, procurar confidente, procurar estar em relacionamento com o outro, se derramar diante do outro, não é fraqueza. Não é fraqueza, porque o Senhor disse, quando eu me faço fraco, é quando eu sou forte. Né? Porque Ele exalta os humildes e humilha os que se exaltam. É isso mesmo que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós estejamos nos submetendo uns aos outros. Então, para que isso se torne verdade, eu preciso conviver. Para que isso se torne verdade, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso dar um testemunho, eu preciso receber um testemunho. Eu preciso de um confidente. Eu preciso falar de mim para o outro. Eu preciso que o outro fale dele para mim, para que eu saiba como eu posso ajudá-lo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa vida, né? essa cultura de viver, essa é a cultura cristã que nós precisamos viver, né? De comunidade, de testemunho, de vivermos uns aos outros, de estarmos confidenciando, de estarmos confessando, de estarmos colocando para fora. Você já marcou a sua confidência com o seu confidente? O que é que você está esperando mais uma vez? Se esse devocional hoje te pegou, se você estava achando que já sabia tudo, que já tinha resolvido tudo, mentira, o inimigo conseguiu te pegar aí, mas hoje isso está derrubado mais uma vez. Então vai, liga para o teu confidente, marca com o teu confidente, marca essa conversa e coloca as coisas para fora. Deixa eu te fazer 2 perguntas. Qual foi a última vez que você pediu ajuda a um amigo? Qual foi a última vez que você conversou com alguém de peito aberto? Quando você contou que precisava perdoar alguém ou pedir perdão? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Então, ouse não estar sozinho e enfrentar os seus próprios medos e as suas próprias dúvidas. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é força suficiente para vivenciar todo o processo de cura. Eu quero orar com você nesse instante. Senhor, nós queremos te pedir ajuda, nós queremos, Senhor, te pedir encorajamento para que nós estejamos, Senhor, sim, buscando ajuda uns dos outros, para que nós estejamos, sim, conversando, Pai, e levantando uns aos outros e ajudando a superar as nossas dificuldades uns aos outros. Quebra toda a mentira do inimigo sobre isso, Pai. Que nós estejamos, sim, convivendo em mutualidade, em comunidade, vivendo a mutualidade que o Senhor nos criou para viver. Em nome de Jesus, eu te peço isso. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Amanhã nos encontraremos mais uma vez, se assim Deus permitir. Até lá.